jogadores que vão ter muito mais oportunidades do que tinha com o Filipe Luís. É o que a gente pedia aqui, é engraçado, né? É o que o Deco pedia, né? Entendeu? Então, cara, tudo que o Leonardo Jardim falou, cara, eu concordo com tudo. Né? Ele não pode chegar colocando o pé na porta, ele tem que respeitar, sim, as características do atleta, ele tem que fazer movimentos, né, finos para as mudanças. Né? O que é? Ele já tem um time de posse de bola, o que falta? A rapidez para chegar à frente, ser mais vertical, é isso que está faltando no Flamengo. Né? Ter mais vontade de fazer gols. Fez 1-0, aí toque de bola lateral, toque de bola para o Rossi. Aí acontece aquilo, né? Que aconteceu, erros do Rossi, erro lá do lateral. O Flamengo tem que dominar o seu oponente jogando no campo do adversário, não tocando bolinha improdutiva no seu campo defensivo. Tá entendendo? Então, cara, tudo que o Leonardo Jardim falou, cara, eu corroboro com tudo, porque é o jeito que eu vejo futebol. E acredito que o pessoal aí que estava contra o Leonardo Jardim deve estar repensando aí a situação e vai ter mais paciência, né? E ele falou, cara, sou honesto com meus jogadores, jogo limpo com meus jogadores. Se você não estiver bem, cara, você não tem como ser titular do time do Flamengo. E outra coisa que chamou atenção, não é a questão individual. O cara não tem que pensar na questão individual. Ele, como treinador do Flamengo, ele tem que pensar no objetivo do Flamengo, coletivamente. E é isso que a gente pedia aqui. Né? A gente vê, às vezes, que um jogador ali está sendo colocado para ser o titular, porque para o treinador é a escolha mais correta, mas para o clube é a escolha mais correta. Entendeu? Às vezes ele pode gostar de um jogador como ele gostava do Gabriel. Pô, sou amigo do Gabriel, gosto do Gabriel. Mas o Gabriel não trazia o que o Cruzeiro precisava. Quem trazia quem era? O Caio Jorge. O Caio Jorge trouxe o que ele queria. Qual foi o resultado? Chegar e disputar o Campeonato Brasileiro, Fábio, até quase o final do Campeonato Brasileiro. Foi terceiro lugar, com elenco curto. E ele próprio perguntado, falou, qual é a diferença do Flamengo? O que o Flamengo tem de melhor que te chama a atenção? A qualidade técnica dos seus jogadores. Muito importante ele falar isso. Exatamente, a qualidade técnica dos seus jogadores. Você vê que há um sorriso nele. Tipo assim, cara, eu vou pintar e bordar com esse elenco. Porque os caras têm muita qualidade. Tem muita qualidade, só que eles precisam serem melhores potencializados. É isso que falta. Os jogadores do Flamengo, Fábio, precisam ser melhores potencializados. Tá? Então, essa que é a grande questão, que a gente cobra tanto aqui, que eu cobrava aqui do Filipe Luís. Filipe Luís pode virar a ser um grande treinador, mas ele não conseguiu se reinventar. Ele precisava potencializar os jogadores. Para ele, aquilo ali já era suficiente. Quando ele fala que no jogo do Lanús o Flamengo jogou muito, né, foi uma ótima partida, ele está saindo do contexto da realidade, dos fatos. Pô, o Flamengo jogou muito mal, cara. Só pegar agora quanto o Lanús tomou do Boca Juniors, 3-0. Entendeu, gente? Então, tinha muita coisa errada ali no futebol apresentado pelo Filipe Luís e vinham alguns amigos aqui, porra, você viaja, ele vai dar certo, ele vai... Não tô, cara, eu falo como profissional da área, né? Conforme hoje mesmo estava falando com um amigo, ele falou assim, Deco, você vê coisas que eu não vejo, porque você é profissional da área, entendeu? E é engraçado que tudo que o Leonardo Jardim falou, eu concordo gênero, número e grau, sacou? Então, cara, vamos ter paciência, pode ser que uma hora o resultado não venha e tal. No Cruzeiro, Fábio, ele chegou, tá? E não saiu já acertando de primeiro, foi como aconteceu com o Jorge Jesus. Normal. Tá? Com o Jorge Jesus, exatamente, Fábio. Mas o Felipe, ele ficou aqui 1 ano e meio no Flamengo, né? Foram 3 meses em 2024, mais 1 ano inteiro, mais 3 meses, 1 ano e meio. Ele teve todo o tempo, né, para ver, para se reinventar, mas não, ele preferiu regredir com as convicções dele. Ele não preferiu se reinventar. Foi o que o Leonardo Jardim acabou de falar. Se eu estou vendo que as coisas não estão dando certo, eu tenho que mudar. Eu não posso ser engessado numa coisa só. Ele próprio falou sobre isso, Fábio. Ele próprio, eu não posso ser engessado nas minhas coisas. Eu tenho que ser um treinador sempre em evolução. O elenco, tentei encaixar aqui. Pô, mas não deu certo essa formação? Deixa eu tentar aqui. Uma hora ele vai encaixar, como ele encaixou no Cruzeiro, que todo mundo sabia o time titular, que era Cássio, William, Fabrício Bruno, a gente que não é cruzeirense, hein? Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge. Por que ele queria o Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo? Porque era o que faltava ao time dele.
ele acabou tendo que colocar naquela função, por não ter um ponteiro pelo lado direito, no primeiro momento, o Christian, que é o volante de ofício. E aí ele queria aquele jogador, Matheus Gonçalves ou Luiz Araújo, para fazer aquela função. E alguém tem dúvida que ele iria potencializar o Matheus Gonçalves ou o Luiz Araújo no time dele? Pô, cara, se bobeasse um daqueles caras ia entrar muito bem, ia nos dar muito mais problema. O Flamengo perderia uma grande peça, principalmente o Luiz Araújo, porque o Matheus Gonçalves nem a oportunidade que o Felipe ele tinha, era um jogador anárquico, acabou indo lá para o mundo árabe. Mas principalmente o Luiz Araújo ia chover de fazer gols e dar assistência lá para o Caio Jorge, para o Matheus Pereira, né? Enfim, o Arroz chegou depois, sim, mas foi inserido com calma, né? E assim mesmo houve o encaixe do Christian. Então, cara, o Leonardo Jardim é um cara muito inteligente, pode ter certeza que com ele, Fábio, os melhores jogarão. E quem ganha é a instituição, é o que ele falou. Eu não vejo se é o Bruno Henrique, eu nunca barrei medalhão. Eu deixei no banco quem eu acho que não estava melhor em condições. Os que estavam em melhores condições jogaram comigo. Entraram, né, performaram, era o que ele queria, os outros têm que correr atrás, que está no banco de reservas. Né? E foi o que aconteceu. Ele foi praticamente com o mesmo time até o final. Quando ele teve que fazer modificações por questões de cartões ou de alguma outra coisa, o time do Leonardo Jardim pouco se machucava, pelo que eu reparei, não sei quem era o preparador físico dele, mas com o Leonardo Jardim, o time do Cruzeiro pouco se machucou, era basicamente o mesmo time, o mesmo 11. Talvez é isso que ele forme no Flamengo. E as peças que entrarem no decorrer da partida, lógico que irão demonstrar a sua capacidade e a sua ajuda ao Flamengo, mas vão ter que correr atrás, vão ter que esperar um dos titulares dar uma rateada, posso dizer assim, que depois que der essa rateada, ele sim pode ter a oportunidade de se transformar num titular. Mas, com certeza, o Leonardo Jardim utilizará o elenco da melhor maneira possível. Fábio, é assim que eu acredito que o Leonardo Jardim chegará ao Flamengo. Tá? Deixará todos satisfeitos, né, da maneira possível, com todos jogando, o Alessandro voltando a ter oportunidade, Luiz Araújo voltando a ter oportunidade. Pedro, ele falou, cara, eu sei que o Pedro tem de pontos negativos, mas vamos potencializar o que ele tem de positivo. Pedro é um grande artilheiro, eu sei como ele joga. Então, cara, talvez ele jogue, faça o sistema também para o Pedro ser o titular, mas vai ter hora que ele vai tirar o Pedro e vai ter um outro jeito de jogar. É isso, cara. É isso que a gente pedia no Felipe Luiz, que ele ficava assim, cara. E nem queria escutar ninguém. A gente cansou de alertar aqui. E os amigos, tu tá querendo a saída do Felipe Luiz? Não sei o quê. Eu falei, pessoal, vocês que estão passando pano para isso, vocês não estão ajudando o Felipe Luiz. Sabe o que vai acontecer? Vocês não conhecem o BAP. O BAP, na hora que encheu o saco e vê que não tá trazendo o resultado que ele quer, ele vai demitir. Não deu outra, cara. Não foi o Deco que demitiu, não foi o Fábio que demitiu, não foram os influenciadores que demitiram, não foi o torcedor do Flamengo, não foram vocês que demitiram o Felipe Luiz, foram as convicções do Felipe Luiz que o demitiram, pô. E agora o Boto vem falar, não, porque fui eu que escolhi e passei para o presidente. Lógico que ele foi chamado a atenção para tal. Lógico que foi, né? Lógico que foi, que ele tinha que dar cara a tapa, ele tem que se colocar como responsável. Enfim, mas, Fábio, é o que eu estou falando. O Felipe Luiz saiu do Flamengo por causa das convicções, porque os jogadores não entenderam que ele, sendo bacana, passando a mão na cabeça dos jogadores, eles só estavam cavando a cova do Felipe Luiz. E foi o que aconteceu. O BAP não quer saber, ele quer resultado, ele quer ganhar a porra toda, ele quer transformar o Flamengo no Real Madrid da América, Fábio. É isso que ele quer transformar. E ele está vendo que, em vez de uma progressão no trabalho do Felipe, havia tido uma involução. Foi isso que aconteceu, cara. Foi isso que aconteceu. Então, o pessoal que está aqui apoia o Leonardo Jardim, é o nosso treinador, está muito satisfeito de estar aqui, é um cara honesto, é um cara verdadeiro, é um cara que passou as condições, falou que teve problemas familiares, mas também falou que tinham coisas lá no Cruzeiro que o desagradaram. Provavelmente ele é um treinador para ganhar a porra toda e ele pediu reforços e o Pedrinho não tinha condições de atingir os objetivos dele. É o direito dele não querer continuar. E ele olha para o Flamengo e fala assim, pô, cara, quem sabe um dia eu dirijo o Flamengo. E aí viu o problema na renovação de contrato, que a gente trouxe aqui, o Lobac está aqui na área. Eu falei do dia 30 de dezembro lá para o nosso grupo. Se o Felipe não assinar, o Leonardo Jardim será nosso treinador. E ele segurou até esses meses porque ele sabia que poderia haver a possibilidade em caso de um sucesso do Felipe. E ele acabou errando devido a essa questão de sempre passar a mão em cabeça de jogador. Não pode, gente. Não pode.
Por isso que o Boto chegou lá e falou assim, vocês são responsáveis também. E tem responsabilidade, sim. Porque se o time estivesse voando, ganhando todos os títulos, o Felipe iria cair? Lógico que não iria, gente. Estaria até hoje no Flamengo. É isso. Tá? Então, só para deixar aqui o que eu acho do Leonardo Jardim, ganhou mais um fã neste momento, né? Pode ser que no dia de amanhã mude, que nem o Felipe. Quando chegou em 2024, eu falei, ganhou um fã aqui. Felipe Luiz era um em 2024, 2025 começou a mudar, 2026 eu não preciso nem falar. Perdeu um fã. Né? Mas, pelo que eu conheço do Jardim, ele não vai mudar. Pode ser que ele mude, mas ele entregou o mesmo futebol, né, competitivo do Cruzeiro, desde o primeiro dia que ele chegou até o último dia. Ele saiu por divergências da diretoria e alguns problemas pessoais, tá bom? É isso, Fábio.